Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para falar da lição do dia 20 de maio, a estima pela liderança cristã, que é uma lição de jovens que vem falando sobre a liderança e traz, por exemplo, a vida de Paulo, a liderança de Paulo na igreja do Senhor. Pois bem, muitos dos elementos que eu estarei apresentando aqui está elencado na lição, está relacionado na lição. Mas eu quero trazer uma aula hoje focando exatamente sobre alguns pontos da liderança que eu julgo ser preponderantes, que eu julgo ser interessantes para que a aula seja enriquecedora. O objetivo desta aula de hoje é trazer subsídios doutrinários, subsídios para que o professor possa enriquecer sua aula para a juventude, despertando assim nos jovens o interesse pela liderança da igreja, porque a liderança da igreja estará no futuro bem próximo nas mãos dos jovens. Primeiro vamos falar sobre os estilos negativos de liderança, conforme eu coloquei aqui. Quais são os estilos negativos de liderança? Primeiro aí, líder autocrata. O líder autocrata é aquele que manda. Ele se acha no dever de ditar as regras e não quer ouvir ninguém. É o líder autocrata. Ele se delega poder. Eu mando, eu faço, eu decreto, eu sou o líder. Então ele não ouve ninguém. Esse estilo de liderança é um estilo negativo, porque reprime as pessoas e algumas análises, algumas sugestões positivas são descartadas porque as pessoas vão perceber que o líder não está para ouvir, mas está para ditar regra. Porque ele vai dizer que ele manda porque ele quer, ele manda porque ele quer autoridade naquele local, né? Então toda a responsabilidade, nesse caso, é do líder. A equipe está isenta totalmente dessas responsabilidades. Então, tem até pastores que dizem, essa igreja é minha. Esse conjunto é meu, eu que foco, eu que mando, eu que faço e etc. Né? Então, dessa forma, é um estilo de liderança negativo, né? Confunde a atitude enérgica com a autoritária. Você ter uma autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Você falar e as pessoas acatarem é uma coisa, e empunhar de goela abaixo sem que as pessoas recebam é outro detalhe diferente. Líder equivocado. Como que é o líder equivocado? Ele não tem certeza da chamada e que traz muitas dúvidas pessoais. Então ele fica indeciso, não sabe, não sei se me colocaram aqui, mas na verdade não é este o meu potencial. Estou diante de uma liderança, de um conjunto, de uma igreja, de um trabalho, mas não é isso que eu queria, não sei o que eu quero. Então é um líder equivocado, anda sempre com medo de perder sua posição, né? Cada um tem uma função no corpo de Cristo. O Paulo está dizendo que, assim como os membros do corpo são muitos na igreja de Cristo, cada um tem a sua função. Não tem ninguém que tem que tomar lugar de ninguém, esse medo, etc. Faça o seu papel. E conforme a própria Bíblia diz, né, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-a conforme as tuas forças. O líder liberal deixa que no final tudo vai dar certo, né? Aquele líder que não toma posição, ele é liberal. As pessoas fazem as coisas erradas e outros vão cobrar. Não, deixa na paz, deixa as coisas acontecer, na hora certa se resolve, não se preocupa com isso. É o líder liberal. Quando os componentes do grupo não têm competência, a liberalidade leva à desorganização. Então, quer dizer, se ele não assume o papel de líder e impõe regras juntamente com a equipe, deixa as coisas acontecerem conforme os liderados querem, então acontece que esta equipe tende a ser uma equipe desorganizada, onde cada um vai puxar para um lado e não vão chegar a lugar nenhum. Estilos positivos de liderança. Nós temos aí líder democrático, ele leva em consideração as opiniões do grupo, ouve as pessoas. O grupo divide a responsabilidade com o líder, né? Em Atos 15, 5, 6, tomada de decisão em conjunto na igreja de Jerusalém. Então aqui é um exemplo, os líderes, eles podem reunir todos, expor o seu objetivo para a liderança, ouvir as opiniões e acatar aquilo que for mais aceitável pela maioria. Isso é o líder democrático, ele vai discutir as possibilidades, ele vai discutir aquilo que pode ser efetuado, implementado, é o líder democrático. Paulo ele discutia
O exemplo aí da igreja de Jerusalém, Paulo foi para Jerusalém, discutiu com Pedro, conversaram, foi o primeiro concílio, né? Foi o concílio de Jerusalém. Então os concílios exatamente são para isso, para ouvir as opiniões e ver aquilo que são mais adequado. Então este é o líder democrático. É estilo distinto de liderança, é o líder paternalista. Como que é o líder paternalista? Concentra em si todas as decisões e bloqueia a oportunidade para o aparecimento de novas lideranças. O líder paternalista, todas as coisas, ele tem que estar sabendo o que vai acontecer. Só ele que faz. Ele não delega. É ele que fica... Se ele viaja para férias, ele tem que estar assistindo o culto. Se ele viaja para outra localidade, ele fica preocupado, e agora com quem ele deixou? E quer saber como vai funcionar, não tem sossego. É o líder paternalista, ele não descansa, não confia no demais. Se eu não estiver junto, o serviço não anda, quer dizer, ele para as construções que estavam em andamento, ele para as atividades da igreja, só quando ele retornar é que as coisas voltam a funcionar. Por quê? Porque o líder paternalista acredita que se ele não tiver, a coisa não anda, né? E resiste à delegação de atividades. Ele não delega poder. Eu vou viajar, mas fulano fica eu vou viajar, mas cicrano continua na responsabilidade. Estou indo, mas as coisas funcionam normalmente. Na minha ausência, vocês continuam. Ele não consegue delegar funções. O líder burocrático, focado nas regras, tem que seguir do jeito que ele traçou, não pode mudar nada. É o líder burocrático, é igual a burocracia, tem que cumprir o que está escrito, o que foi discutido em pauta. Não tem aquela sensibilidade, né, ou flexibilidade, e o líder precisa dessa flexibilidade para as mudanças. Precisa saber dinamizar as normas em favor da organização do grupo. Então, quer dizer, por mais que traça-se um projeto, coloca-se em prática, às vezes a flexibilidade, a mudança de alguma coisa, com certeza, isso em todas as áreas. Um projeto de construção, um projeto civil, as pessoas colocam, mas a partir do momento que as construções vão sendo efetuadas, as mudanças, claras, virão acontecer. Na liderança também é assim, você traça um projeto, à medida que vai alcançando as metas, as coisas vão surgindo, as necessidades vão surgindo e há o interesse da flexibilidade. O líder, ele precisa disso. O líder burocrático não funciona muito bem nesse estilo de liderança. Líder carismático, o grupo se sustenta na pessoa do líder. O líder ele chegou, todo mundo está junto. O líder não está presente, ninguém vai. Se tem uma saída, o líder vai, toda a caravana vai. O líder diz que não vai, mas vocês podem ir com o segundo, com o vice, ninguém vai porque o líder, né, o líder carismático, ele tem que estar presente, as pessoas querem. Então o carisma vem do grego. Fascinação, graça. O carisma não é suficiente para uma liderança eficaz. É necessário um líder ser carismático. Todavia, não significa que por ser carismático é a melhor liderança. Precisa de ajustes, né? Perigo do grupo se dissolver na ausência do grupo, né? A qualidade da liderança, as qualidades pessoais de um líder cristão. Primeiro, influência, olha só. Aí eu trago a figura aqui de Adolf Hitler, de Martin Luther King, de John Kennedy e outras lideranças, né? A primeira qualidade pessoal para o exercício da liderança é a influência. Esses líderes tiveram influência na sua liderança. Adolf Hitler, quando ele falava pelo rádio, as pessoas ficavam de pé para ouvir conforme ele falava, né? E à medida que ele colocava os projetos dele em pauta, a multidão se alvoroçava. Martin Luther King, da mesma forma, levou multidões de negros nos Estados Unidos para empreender um objetivo, que era a liberdade dos negros, a liberdade pela escravidão. A visão do líder. Todos eles tiveram uma visão e um objetivo, né? Nós temos aqui, inclusive, Bill Gates, ele tinha uma visão de alcançar o mundo pelas redes, pela tecnologia. Era a visão, líder visionário. Então nós precisamos transmitir essa visão para os liderados, porque aí eles vão comprar, não é, essa visão e vão atuar por ela, trabalhar com o objetivo de levar ela em evidência, né? Então o provérbio de Salomão, que ilustra a importância da visão, é provérbio 29:18. Ilustra a visão de um líder, a importância da visão, do planejamento estratégico e planejamento operacional. O líder precisa saber passar a visão corporativa para o grupo, para que juntos coloquem em ação. O terceiro, outra qualidade de um bom líder é a competência. É a capacidade de exercer certas atividades próprias de sua alçada. Outro é a atitude. A disposição do líder é mais importante que a sua posição de liderança. Então, quando o líder está disponível para ouvir, para ir junto,
para fazer junto com o grupo, é uma atitude. O líder tem que ter posicionamento, tem que se posicionar, tem que ir em frente, né? Agora, se ele fica alheio, os liderados vão perceber isso, mas quando o líder está junto, tem atitude, tem ação, e isso vai contagiar os seus liderados. A decisão tomada pode não ser a melhor, mas o líder não pode ficar sem decidir. Ele tem que fazer algo. Quando os liderados clamam, quando surgem os imprevistos, qualquer seja que for a ação, que o líder ele se posiciona e vai em frente, isso contagia os demais liderados. Qualidades morais de um líder cristão. Integridade. A integridade contribui para a formação do caráter do líder cristão. Quando as pessoas observam que o seu líder ele é íntegro em tudo, em todas as atividades, todas as arrecadações, todas as palavras, todos os projetos, e nas finanças e etc., as pessoas vão tomar esse líder como um líder de moral elevada, porque o líder ele precisa de ser íntegro com as atitudes. Existem muitos líderes que são bons líderes, mas não são íntegros. Então isso pesa muito no seu currículo de liderança. O medo, o comprometimento com as coisas erradas e a hipocrisia corrói a integridade de um líder. Não precisa ter medo e nem precisa muitas vezes se contaminar com nada. Às vezes o líder tem um grande projeto, uma grande projeção e de repente por causa de uma coisinha que deixa a sua moral manchada, ele perde todo o seu legado por causa disso. Então a integridade, ela serve de base para isso. A serenidade, o melhor termo para a serenidade é domínio próprio, né? Gálatas 5, 22, 23, o melhor termo para a serenidade é o domínio próprio. Em Gálatas fala que domínio próprio. O líder tem que ter domínio próprio, se dominar. Ele não precisa sair de dentro dos seus limites. Tem líder que sai de dentro dos seus limites, é demasiadamente fora do comum, ou muitas vezes não é equilibrado. Precisa de um equilíbrio, da serenidade, domínio próprio. Então, quando as pessoas percebem que o líder tem um domínio próprio, se domina a si, as outras pessoas também são, assim, influenciadas e dominadas para o bem, conforme o temperamento do líder. Responsabilidade. O líder tem que se responsabilizar pelas suas ações, tomar para si. Há líderes que, quando são chamados diante de autoridades, ele não toma a responsabilidade para si, joga para outro, delega para outro. E isso é um erro, porque o líder é responsável pelos seus liderados. O líder tem responsabilidade sobre aqueles a quem ele lidera. Se os que ele está liderando errou, ele tem que tomar para si. Não, a minha equipe errou, vamos reformular. Assume as consequências, devem assumir as consequências. Então o líder precisa aprender a ter responsabilidades. Qualidades técnicas de um líder. As qualidades técnicas agora, para vocês, professores e professoras, transmitirem isso para os alunos desta aula. Organização. A organização ela tem que ser adequada. Escritório organizado, aluno organizado, atividades organizadas, tudo marcado. Isso aí influencia muito. Quando a gente entra no escritório de alguém que não tem uma ordem, ele não sabe onde está a folha de papel, tem que mover todo o escritório para achar alguma coisa, significa que é uma desordem. E isso é muito ruim também para a vida de um líder. Ele não tem organização com as agendas, com os conjuntos, com os seus liderados, com a igreja, seja onde ele estiver como um líder, muitas vezes as coisas estão bagunçadas. Então precisa de organização. Começar a pontuar isso aí, estudar esse primeiro ponto das qualidades técnicas de um líder, a organização. Neemias é o exemplo bíblico com senso de organização. Quem trabalhava em tal lado, quem trabalhava com tantas coisas, as ferramentas adequadas, os horários, os objetivos comuns. Então, Neemias é um exemplo para o líder organizado. Outro ponto da qualidade de um líder, uma qualidade técnicas, é o planejamento. Para planejar, o líder deve levar em conta as necessidades, os recursos disponíveis e as oportunidades oferecidas. Deve haver um plano de sua liderança. Se for um líder de jovem, por exemplo, quanto tempo você vai ficar na liderança? Um ano. O que nós vamos traçar para o ano? E quais as metas a ser alcançadas? Se for um líder de uma igreja, quais as metas a ser alcançadas pela igreja? Aonde ele quer levar a sua igreja? Qual o patamar que ele quer atingir? Quais os objetivos? O que ele tem por meta? Não ficar na igreja só por ficar, pastorear, simplesmente por pastorear, mas estipular regras, estipular metas, fazer projeto, fazer planos. Então assim as metas são atingidas e os novos planos são traçados e as qualidades da igreja, do grupo ou do líder no seu trabalho, elas serão bem vistas pela sociedade.
Delegação. Há líderes que têm dificuldade em delegar por medo de que alguém tome o seu lugar ou expor seus pontos fracos. E tem líder mesmo que tem medo de delegar com medo da resistência para que ele está delegando. Se ele delega para alguém uma tarefa e a pessoa recusar, ele tem medo de que a sua liderança seja enfraquecida. Você é o líder, meu irmão. Você pode mudar, substituir aqueles que não querem ou simplesmente convencer aqueles que não estão entendendo o seu projeto, o seu planejamento. O líder ele tem essas características de delegar poder, delegação. Então, por aqui nós finalizamos a aula de hoje. Desejo a você, professor e professora, uma aula excelente para a juventude, expondo todos esses pontos de vista aí, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua sala, na vida dos jovens, e que eles possam ser, no futuro, ou agora mesmo, se já são líderes, exercer um papel de liderança conforme os moldes da ética cristã. Deus em Cristo vos abençoe.